já está sabendo mais ou menos que as fórmulas são tensores antissimétricos. Então, a gente já tinha aqui, se nós pegarmos uma zero fórmula, né, e multiplicarmos por qualquer P-fórmula, então fica claro que uma P-fórmula é um tensor antissimétrico de rank P. Então, esse objeto aqui tem P índices e ele é antissimetrizado nesses P. Se eu multiplicar por uma zero fórmula, que é um escalar, vamos ver que essa zero fórmula aqui seja um escalar φ, então quando a gente multiplica um tensor por um escalar, a gente mantém a estrutura de índice. Se a antissimetria não é perdida, se esse objeto é antissimétrico, eu vou obter aqui um objeto que eu posso chamar de um W, mas vai ter o mesmo rank P e a mesma propriedade de antissimetria. Então, o produto de uma zero forma por qualquer P-forma mantém uma P-forma. Então, a gente já está vendo que uma zero forma, né? Uma zero forma por uma P-forma dá uma P-forma. Se eu pegar, por exemplo, duas unformas, né? Se eu pegar, por exemplo, uma unforma, então, a gente já sabe que a unforma é um vetor. Pegar uma unforma VI e pegar uma unforma U. Então, claro, se eu multiplicar VI por UJ, nós já sabemos, o que nós estamos fazendo é o produto tensorial. Né? Aquela história de botar o segundo dentro do primeiro. E isso aqui, então, me dá um tensor de rank 2, que não é necessariamente antissimétrico. Mas a gente sabe que o tensor de rank 2, ele pode ser escrito, ele pode ser decomposto numa parte simétrica, e aí a gente já estudou a questão da decomposição, traço da parte central, e uma parte antissimétrica. Então, a parte antissimétrica é uma duas formas. Esse objeto aqui é antissimétrico, é a parte antissimétrica. Então, ele, devido a essa propriedade de antissimetria, ele define uma duas formas. Então, a partir de dois vetores, a partir de duas unformas, nós vamos pegar uma unforma e multiplicar por outra unforma, eu vou obter, eu posso tirar uma duas formas, eu obtenho um tensor. Mas aí se eu pegar convenientemente a parte antissimétrica, nós já sabemos quem é esse A e J. Esse A e J, em outras ocasiões nós vimos, é um meio de VI UJ menos VJ. O que eu fiz, eu antissimetrizei a parte antissimétrica em IJ. Então isso aqui é a duas formas que eu posso extrair do produto de duas formas. Então nós temos a condição de poder definir uma duas formas a partir do produto de duas formas. Então duas formas podem dar uma duas formas, que é a parte antissimétrica. E assim vai, deixa eu pegar só mais um exemplo e aí a gente já vai poder entender que a gente, quando multiplica fórmulas, na verdade a gente soma a ordem das fórmulas, a gente soma o rank. Então, por exemplo, se eu pegar suponhamos que eu esteja, só para pegar um exemplo bem assim, concreto, em duas dimensões, então só para fazer esse exemplo, para ficar claro que também o produto respeita o limite superior da fórmula. Se eu estou em D dimensões, eu só posso definir até D formas, eu não tenho a D mais um forma, D dimensões é identicamente nula. Então, suponhamos que eu esteja em duas dimensões. Aí eu vou pegar uma unforma e vou multiplicar por uma dois formas. Vamos dizer que eu tenho uma duas formas aqui que eu vou chamar de WJK. Então isso aqui é uma duas formas. Ela é antissimétrica. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu estou em duas dimensões, eu tenho uma duas formas, nós já sabemos que em duas dimensões, a duas formas, ela é a forma máxima que duas dimensões pode ter. E nós já tínhamos aprendido que sempre que eu tiver em D dimensões, a D forma de D dimensões, ela é proporcional ao levitivo. Eu posso sempre escrever isso aqui como um epsilon JK, e aqui, sei lá, um escalar que eu posso chamar de φ. Por quê? Se esse cara aqui é uma duas formas, ele é antissimétrico, em duas dimensões. Então, se isso aqui é 1, esse nunca pode ser 1, só pode ser 2, e acabou-se. Se o primeiro índice é 2, o segundo índice não pode ser 2, só pode
ser 1. E aí, esses dois caras são o oposto do outro. W21 é igual a menos W12. Então, fica claro que esse objeto aqui só tem a componente 2, aí não tem outra componente. Então, essa expressão dá conta dessa informação. Isso aqui me garante que esse objeto só tem a componente 2 e é 2 desse certo valor. Então, uma 2 forma em 2 dimensões é equivalente a uma 0 forma. Então, se eu multiplico essas 2 formas em 2 dimensões por esse objeto aqui, isso aqui em princípio, né, isso aqui me daria epsilon j kappa φ vezes vi. Mas, vamos pensar, se a gente quiser fazer, né, o produto, né, de uma forma por uma 2 formas, vamos pensar dessa maneira aqui. Vamos fazer o produto de uma forma por uma 2 formas. Então, isso aqui vai ficar VI por WJK. Então, isso aqui está me dando, em princípio, um objeto com 3 índices. Mas um objeto com 3 índices, né, não é isso aqui não é uma forma. Isso aqui não é uma forma, porque esse cara aqui pode ser 1. Esse cara aqui pode ser 1, mas esse nunca pode ser 1, porque esse aqui é livre. O I pode ser 1, 2. O W não, ele é vinculado. Ele só pode ser 1, 2 e mais nada. Então, nada impede que esse cara seja 1 e que esse também seja 1, aí esse vai ser 2. Ou esse seja 1, esse vai ser 2, esse vai ser 1. Então, não tem problema esses dois índices serem iguais. Eu posso ter V2, W2. Então, o índice I e J, eles não tem necessariamente uma simetria. Então, esse objeto aqui não é uma 3 forma, esse objeto simplesmente é uma tensão. Se ele for uma 3 forma em 2 dimensões, se eu pegar aqui a parte completamente antissimétrica desse objeto, se eu pegar esse objeto aqui, A e J, K. Quem é esse objeto? Eu vou extrair a parte completamente antissimétrica de um tensor de rank 3. Isso é geral, isso não depende de 2 dimensões, não. Se eu quiser extrair a parte completamente antissimétrica, completamente, então ela é antissimétrica em J e antissimétrica em JK. Se eu quiser extrair a parte completamente antissimétrica desse objeto a partir desse, a gente sabe que a prescrição é essa. Eu coloco aqui o fator 1/6 e vou lá, A, I, J, T, I, J, mais T, J, I, mais T, J, menos T, J, menos T, J, menos T, J. Então, esse objeto aqui, formado desse modo, eu tenho a plena garantia de que ele é completamente antissimétrico em A, em I, J, K. Qualquer, né, ele tem as mesmas regras, e como ele tem 3 índices, ele teria as mesmas regras do eliptívoco em 3 dimensões. Se eu trocar I com J, troca de sinal. Se eu trocar J com K, troca de sinal. Se eu colocar o K aqui na frente, não acontece nada, porque ele dá 2 saltos. Ou seja, esse objeto aqui é um objeto completamente antissimétrico. Permutações pares dos índices não mudam de sinal. Permutações ímpares dos índices trocam de sinal em relação a essa configuração de JK. Se esse objeto aqui é completamente antissimétrico, agora sim, aqui não tinha, o I e o J poderiam ser livres, aqui não. Se esse objeto é completamente antissimétrico, o I só pode ser 1. Se o I é 1, o J não pode ser 1. Nem o K pode ser 1, porque ele é completamente antissimétrico. Então o J não pode ser 1. Próxima possibilidade única dele é ser 2. Beleza. Mas aí o K fatalmente vai ser 1 ou 2. E aí eu vou ter 2 índices iguais. Então, uma 3 forma, a gente já imaginava isso, uma 3 forma em 2 dimensões é identicamente zero. Então, se eu for extrair a parte completamente antissimétrica desse objeto aqui, em 2 dimensões, agora sim, estou dizendo que isso aqui é geral, mas agora, se eu particularizo isso aqui para 2 dimensões, quer dizer, para D igual a 2, isso aqui é identicamente zero, por causa da total antissimetria. Então, se eu multiplicar uma 1 forma por uma 2 forma, eu posso obter uma 3 forma. Isso é geral, qualquer espaço. Só que em 2 dimensões, isso seria zero. Então, apesar de que em 2 dimensões eu posso multiplicar uma 1 forma por uma 2 formas, isso aqui me daria esse objeto. Esse objeto não é necessariamente zero. O que é identicamente zero é a parte completamente antissimétrica dele. Então, se eu multiplicar uma 2 forma por uma 1 forma
com forma em duas dimensões, eu não obtenho uma transforma, porque a transforma que eu obteria seria zero. Eu obtenho alguma coisa, mas que não é um tensor completamente antissimétrico. Então, o que a gente começou a chamar isso aqui, então, o que a gente compreende é que se eu multiplicar uma P-forma, então vamos generalizar isso assim, em D dimensões. Aí eu vou pegar uma P-forma, vou multiplicar por uma Q-forma. Então ficou claro que eu posso obter uma P mais Q-forma. Claro, se eu estou em D dimensões, está implícito que P tem que ser menor ou igual a D, Q também tem que ser menor ou igual a D, e obviamente P mais Q também tem que ser menor ou igual a D. Senão acontece o que aconteceu aqui em duas dimensões. Quando eu pegar a parte completamente antissimétrica em P mais Q índices, ele vai dar automaticamente zero. Então, o produto de formas, né, ele é um produto que soma as ordens das formas. Então, nós representamos o produto de formas por esse símbolo aqui, que é, em inglês a gente chama isso de produto exterior, exterior, ou tem também wedge. Wedge product. Então, é produto exterior. Na verdade, o produto exterior é a generalização do produto vetorial. Nós vamos ver que ele reproduz o produto vetorial, vai reproduzir o rotacional também. Então, esse objeto aqui, isso aqui se chama o produto exterior. Então, a ideia é que, se eu pegar uma P-forma, então suponhamos que eu tenha uma P-forma T e faço o produto exterior por uma Q-forma W. Então, eu vou obter aqui, digamos, né, uma S P mais T. Vou voltar nesse modo. Vou pegar exemplos disso só para facilitar a gente ver, né? Então, eu entendi que eu multiplicando as formas, eu somo os rangs, e tem que depois construir a parte completamente antissimétrica. Então, quer dizer, a gente pensaria se esse objeto aqui é 1 se fosse P fatorial T e 1. Deixa eu apagar isso aqui só antes. Vou voltar isso aqui agora de uma outra forma. Vou botar isso aqui de uma forma. Vamos fazer um tiro. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos expandir. Então cria-se uma base para se expandir. A gente tem uma P-forma. Então nós estamos tentando introduzir o que? Estamos introduzindo um produto que faz isso aqui. Quando a gente expande um vetor, né, então o que a gente faz quando a gente pega um vetor? A gente pega um vetor V e a gente expande esse vetor, vamos dizer assim, numa base que tem os componentes VI, numa certa base que nós escolhemos, em geral, vetores de base ortonormalizados. Né? Então, a gente pode procurar uma base ortogonal, normaliza, e aí eu tenho vetores expandidos nessa base. Nós, quando tratamos as formas, nós vamos escolher como base, nós tomamos como base as diferenciais das coordenadas. Eu vou explicar por quê. Se nós pegarmos as diferenciais das coordenadas, nós já tínhamos visto numa aula precedente ali, só lembrar uma coisinha. Quando a gente pega um vetor, suponhamos que eu tenho um vetor V, e aí eu vou expandir esse vetor V em função dessa base. Vamos botar esse chapéuzinho aqui para indicar que esses vetores aqui estão formando uma base ortonormalizada. Tem vetores que são ortogonais entre si e normal. Então, estou expandindo esse vetor. Suponhamos que eu faça uma rotação. Aquela representação passiva que nós temos da rotação. Nós temos um sistema de eixos, fazemos uma rotação no sistema de eixos, vem para o outro sistema aqui, né? Então, só para, pictoricamente, a gente botar isso aqui. Então, suponhamos que eu tenho um vetor V. Esse vetor desse ponto aqui. Então, é claro, do ponto de vista dos dois sistemas, o vetor é o mesmo objeto. Claro que esse referencial YX, ele vai ver um conjunto de coordenadas. Esse referencial, e aí ele tem os vetores de base aqui, são ε1, ε2. E aqui seriam os vetores, sei lá, ε1', ε2'. E aí o meu vetor tem coordenadas V1, V2 aqui, mas ele tem coordenadas V1' e V2'. Então, quando eu faço uma rotação,
aqui, vocês se lembram que as coordenadas, então, vamos dizer que o meu vetor V no outro sistema, ele é o mesmo vetor, só que ele vai ter coordenadas V e e os vetores de base também estão lá, são vetores de base rodados, eu botei os extras. Então, a minha base agora, estou referindo a base do novo sistema de eixos. Então, mas o vetor é o mesmo. Então, eu sei a relação entre V' e V. Eu sei que esse objeto aqui é R, I, J e VJ. Eu sei que quando eu faço a rotação, as componentes do meu vetor, elas mudam, sofrem uma rotação devido a essa matriz SON, uma matriz ortogonal N por N com determinante 1, que representa a rotação em N dimensões. Então, nós temos essa relação aqui. V é igual a R, I, J, VJ, e aqui o epsilon I. Aqui é o vetor. Só substituir as coordenadas transformadas. Agora, esse objeto aqui, então, esse vetor aqui seja qualquer, essas coordenadas VJ, então eu deveria, posso escrever isso aqui da seguinte maneira: VJ, R, I, J, epsilon I, chapéu I. Esse objeto aqui vai ter que ser aquele vetor epsilon, não I, né? O símbolo aqui é para saturar. Isso aqui vai fazer o papel do epsilon J. Então eu consigo, essa matriz R, que é a matriz que faz a rotação das coordenadas do vetor, ela também estabelece uma relação entre a base ortonormalizada nova e a base ortonormal antiga. Então, a gente pode expressar essa relação assim. Vamos explorar agora essa relação. Então, nós temos que o vetor εj de base do sistema original, ele é o R e J, e o vetor epsilon e os vetores. Então, essa combinação linear, esse vetor aqui antigo é a combinação linear dos vetores da nova base, com esses elementos de matriz, que são os elementos da matriz de rotação. Claro, essa matriz aqui, ó, isso aqui é R e J. Qual é o índice que está livre aqui? O índice que está livre é o índice J. Então, nada me impede de pegar essa expressão e multiplicar contra isso. Aqui tá, esse índice está livre, esse índice está livre. Então, eu posso inserir aqui um R a menos 1 JK e insiro aqui também um R a menos 1 JK. Então, multiplico ambos os lados dessa representação por um R menos 1 JK, claro, somando em J, lembre-se da prescrição da soma. Índices repetidos estão sempre somados. Eu multiplico por R menos 1 JK e somo em J. E aí, isso aqui me dá a inversa. R e J vezes R menos 1 JK, eu estou multiplicando essa matriz pela sua inversa, pegando o elemento IK. Então, isso aqui me dá um delta de IK, pela invertibilidade da matriz de rotação. RJ, RJK, R menos 1 JK me dá um delta de IK. Então, se isso aqui me dá um delta de IK, esse lado direito aqui fica epsilon, K, chapéu I. Certo? Deixa eu apagar essa seção. Então, ficou um epsilon K. Então, nós temos o seguinte, epsilon. Então, o K é, então, o vetor, o Késimo vetor da nova base, novo sistema, epsilon K, linha, ele é R a menos 1, JK, epsilon J. R menos 1, nós todos sabemos. R menos 1 é R transposto. Essa matriz é ortogonal. Então, o R menos 1 é o R transposto. Então, isso aqui é a mesma coisa que R transposto JK. Mas R transposto JK é R KJ. Isso aqui é a mesma coisa que R KJ. Então, a gente está vendo que os vetores de base, eles se transformam com essa matriz R. Então, se eu sei os vetores de base antigos, que sei a matriz que faz a rotação, eu automaticamente multiplico. Para cada capa, eu vou tirar um vetor novo, o vetor da nova base, certo? Beleza, só para a gente observar que a matriz que faz a rotação das coordenadas, das componentes, né?
do vetor, ela também faz a rotação das coordenadas dos vetores de base. É a mesma matriz, está legal. Então, vamos só agora fazer a seguinte comparação. Quando eu fiz a rotação das coordenadas, nós temos isso aqui, ó. Quando eu pego agora o vetor posição, né? Eu faço a rotação. Se eu pegar o vetor posição, isso aqui é a matriz que faz a rotação do vetor posição. Qualquer vetor, V' aí, R, J, VJ. Se eu pegar a diferencial das coordenadas, D, X' aí, ela vai exatamente com R e J, porque esses coeficientes aqui são, essa matriz é constante, eu faço uma rotação de um ângulo fixo. Fiz um giro de π sobre 3 radianos. Então, essa matriz aqui não depende da posição, é uma matriz fixa. Do ângulo de rotação, ela está fixa. dxj. Então, a gente vê que a transformação desse elemento aqui, a diferencial das coordenadas, é exatamente a mesma transformação que os vetores de base sofrem. Se eu pegar as diferenciais, não, se eu pegar dx' i, dx' aí eu derivo x', eu derivo isso aqui em relação a xj, derivo, claro, xj em relação a x', estou usando a regra da cadeia, que derivar em relação às novas coordenadas é derivar em relação às antigas e derivar as antigas em relação às novas. Essa relação que eu sei fazer, essa relação aqui está me dizendo o seguinte, né? X' é rx. Se eu quiser inverter essa relação, então x é r a menos 1, x'. Ou seja, x é a matriz R transposta x'. Então isso aqui me diz que xj é R transposto j e x' i. xj é R transposto j e x'. Então a derivada de xj em relação a x' I é o elemento R transposto, o R é menos 1, é o R transposto JI. Então isso aqui é R transposto elemento JI. Mas R transposto JI é a mesma coisa que R e J. Então, a gente tem essa relação aqui. Vou chamar dessa forma, D'I. Estou derivando em relação às coordenadas de x' nova. É essa matriz aqui, é o R e J, VJ. Esse aqui é o R transposto X, né, em relação a X', o R transposto JI, que é o R e J. Tá certo? Bom, então, só queria chamar a atenção desse fato. Então, por isso, quando a gente introduz as fórmulas, nós introduzimos essas fórmulas usando como elemento de base. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos expandir essas fórmulas, nós vamos definir, então, nós vamos pegar então as diferenciais das coordenadas, por exemplo, dx, y. Aí a gente também convenciona da seguinte maneira, nós convencionamos, colocar os índices das diferenciais de coordenadas aqui em cima. Isso, tanto faz, índice em cima e embaixo. Isso aqui é uma convenção. Se tiver uma métrica no espaço, na próxima aula vamos trabalhar melhor a questão da métrica, e aí em cima ou embaixo vai fazer diferença. Por enquanto, vamos colocar em cima. Então, nós vamos definir esse objeto. Então, nós vimos como se transforma. Sabemos que isso aqui se transforma exatamente como um vetor de base. Então, nós fazemos o seguinte. Se nós quisermos uma forma, que é um vetor, nós vamos adotar a seguinte forma de expandir o vetor. O vetor vai ser as componentes VI, que é o que dão o caráter de forma, um índice, expandido nessa base dx, a base de coordenadas. Então, esses objetos aqui são as diferenciais das coordenadas. Nós vamos usar esses objetos aqui como vetores de base. Por quê? Porque eu vou querer fazer agora, eu estou saindo um pouco da álgebra, indo um pouco para a geometria. Nós vamos querer depois, né, se a variedade não for uma variedade plana, for uma variedade curva, esses objetos aqui acabam sendo mais convenientes para a gente desenvolver aquilo que se chama o cálculo local. Então, nós vamos trabalhar com as diferenciais das coordenadas como sendo os vetores de base em relação aos quais, né, eu expando o meu vetor, uma forma. Então, isso aqui vai ser a minha peça diferencial. Então, isso aqui é a forma de base. Isso aqui é uma base, esse conjunto das diferenciais, né,
vou colocar assim, é uma base para as informas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que quando a gente muda sistema de coordenadas, isso é muito conveniente, porque a gente vê a transformação de coordenadas imediatamente no escritor. Então vamos adotar essa convenção. Nós estamos criando uma nova base, uma base em que os elementos, os vetores de base, são as diferenciais das coordenadas. Essa é a ideia. E nós vamos expandir, então, uma forma desse modo. E aí, como nós já vimos que se eu multiplicar uma forma por outra forma, eu devo obter uma forma, tá? Então, eu vou querer. Então, esse objeto aqui, quer dizer, quando eu multiplicar uma forma por outra forma, eu vou querer multiplicar de tal maneira que eu tenha uma forma. Para esse objeto dar uma forma, esse resultado aqui tem que ser antissimétrico em J. Se eu trocar o I pelo J, isso aqui deveria trocar de sinal, porque eu vou usar isso aqui para expandir uma forma. Eu vou querer dizer que uma forma T2, ela vai ser T, I, J, dxi, exterior, dxj. Então, isso aqui vai ser como eu vou expandir uma forma. Então, o que é forma, na verdade, são esses são os componentes, né, desse tensor de rank 2 antissimétrico. E eu vou usar essa forma expandida nessa base. Como eu quero que isso seja uma forma, isso é antissimétrico em J. Então, esse produto aqui tem que ser antissimétrico em J. Então, o que eu quero dizer com isso é que dxi, dxj, ele vai ser menos dxj. Quando nós introduzimos o produto de formas, ou seja, se eu tiver diferencial dx, exterior, diferencial dy, isso aqui não é uma coisa que dx dy. Quando a gente faz, por exemplo, integral de superfície, né, a gente faz integral dx dy. A gente coloca assim, mas na verdade o que a gente vai estar colocando é esse produto aqui como sendo antissimétrico. Porque o elemento, vamos ver já, que o elemento de área, né? Na verdade, o elemento de área é o quê? É um produto vetorial. Então, quando eu quero tirar a área de um paralelogramo, eu faço o produto vetorial dos dois vetores, que estão os lados do paralelogramo. Isso me dá área. Então, uma área elementar é o produto das diferenciais de coordenadas. Então, nós vamos associar o elemento de área a um produto vetorial. Então, isso aqui vai estar dando conta, é como se eu tivesse um vetor V vetorial U, que vai ser menos U vetorial V. Então, nós estamos definindo, então, nós estamos criando uma álgebra, que é a álgebra de formas, então, nós estamos construindo, de tal maneira que o produto de formas, de duas formas, ele seja anticomutativo. Então, essas são as prescrições básicas. Vamos partir da forma, só para fixar as ideias, como eu estou fazendo, né? Então, nós vamos expandir as formas como sendo vetores expandidos nas diferenciais das coordenadas, dx. Se eu pegar uma forma, eu vou expandir, vou dar assim, T2, só para indicar T2. Então, a gente coloca aqui, a gente coloca o 2 fatorial, 2, né, um fator 2, só para poder evitar o double counting. Porque se eu botar T1, 2, dx1, dx2, mais T2, 1, dx2, dx1, acaba dando o mesmo, né? Porque T1, 2, dx1, exterior, dx2, mais T2, 1, dx2, exterior, dx1. Quer dizer, como esse objeto é antissimétrico, T1, 2 é menos T2, 1. Então, esse cara é menos esse. Mas dx2, dx1 é menos dx1, dx2. Então, esse termo mais esse termo vai contar duas vezes, então, se eu fizesse isso. Então, a gente coloca esse no meio para evitar, para não dar esse double count. Então, é uma definição. Então, nós definimos a forma como sendo um meio de dij, dxi, exterior dxj. Por que isso é bom? Por que essa definição é conveniente? Porque se por definição esse cara aqui é antissimétrico, isso significa que só a parte antissimétrica desse TJ está sobrevivendo. Então isso significa que automaticamente, ao escrever desse modo, esse produto aqui, tendo sido definido de forma antissimétrica, como se fosse realmente um produto vetorial, eu só peço essa componente aqui antissimetrizada. A parte simétrica já vai embora. Só me sobra a parte antissimétrica. Então já me dá automaticamente uma 2 forma. Se eu pegar agora uma 3 forma, dá 3. Então, vamos colocar aqui o fator 1 sobre 3 fatorial. Aí vamos colocar aqui
componentes da transforma I, JK, e vamos colocar aqui o produto DXI, exterior DXJ, exterior DXK. Então isso é uma transforma em D dimensões. Claro, se eu tiver em duas dimensões, isso aqui é automaticamente zero, porque eu teria que ter dx, dy, e aqui só poderia ser x ou y. Esse produto é completamente assimétrico. Então a regra desse produto é sempre que o produto de dois vetores, né, é antissimétrico. Então a gente pode observar aqui o seguinte: se eu fizer isso aqui, ó, dxi, exterior dxj, exterior dxk, isso aqui é igual a D. Se eu quiser, por exemplo, trazer esse K para frente, eu posso então, eu posso trocar a ordem aqui. Isso aqui vai ficar menos dxi, exterior dxk dxj. Por quê? Porque eu só mexi no produto, troquei, usei a propriedade anticomutativa aqui. Agora eu posso trocar esse K, posso fazer a mesma coisa aqui. Quando eu fizer essa troca, eu ganho outro sinal menos. Então isso aqui no final do dia vai ser mais dxk, dxi, dxj. Então essa é a regra do produto. Cada vez que uma forma passar por um número par de formas, o sinal muda. Cada vez que ela passar por um número ímpar, cada vez dá um sinal menos. Tá? Então essa regra básica vai ser muito útil, porque a gente automaticamente agora, quando for definir o produto de uma Q forma por uma Q forma, tudo já sai antissimetrizado. Deixa eu dar só um exemplo mais concreto antes de generalizar. Vamos supor que eu esteja pegando uma forma, que é essa aqui, e esteja multiplicando por uma 2 formas. Que é isso aqui? Vamos apagar isso aqui. Então vamos dizer, multiplicar então uma forma exterior, uma 2 formas. Então isso aqui significa que eu estou pegando VI, VXI, e colocando aqui o produto exterior com 1 meio de T. Aí aqui eu uso o I, vou botar JK, DXJ, exterior, DXK. Então, olha lá. Vamos então usar esses objetos aqui, que são as componentes das formas, elas funcionam como números. Elas não são vetores de base. Os vetores de base são dx1, dxi, dxj, dxk. Então eu posso jogar com eles usando assim, a propriedade aqui, né, uma propriedade, nesse caso, associativa. Eu posso jogar para cá e escrever isso aqui como sendo 1 meio de VI TJK. E aí eu vou colocar esses carinhas juntos. Ó, VXI, exterior, DXJ, exterior, DXK. Então, isso aqui automaticamente é uma base para transforma. Então, isso aqui é uma transforma base. Isso é uma transforma base. E aí, esse objeto aqui, então, deve ser aquilo que é o que a gente seriam as componentes, né, o coeficiente da transforma. Então, a padronização, a normalização que a gente dá para uma transforma é essa aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui, para mim, vai ser 1 sobre 3 fatorial, um W, que eu vou agora determinar, W, I, J, K, DXI, exterior, DXJ, exterior, DXK. Isso aqui, para mim, vai ser a forma de base, a transforma. Então, isso aqui é a minha transforma. Por exemplo, o produto de uma forma por uma 2 forma dá uma transforma, que eu estou escrevendo de maneira geral. Assim, uma transforma tem sempre essa estrutura. Agora, a questão é quem é o W, uma vez que eu sei o U e o T. Então, eu vou querer identificar agora essa transforma com essa transforma. Eu sei que é o produto que eu fiz, eu vou dizer, o produto é essa transforma. Para definir essa transforma, eu preciso saber quem são os W. Então, vamos ver quem são os W, é só comparar. Esse objeto aqui é completamente assimétrico. Então, só vai sobreviver daqui
a parte completamente antissimétrica desse objeto. Eu tenho que esse objeto aqui, se formou aqui, esse objeto aqui tem 3 índices, I, J, K, mas ele não é exatamente o W, porque esse objeto não é completamente antissimétrico, por exemplo, I, J, ele só é antissimétrico aqui. Então, o que eu vou dizer? Isso aqui para mim, quer dizer, isso aqui está na frente disso. Como esse objeto é completamente antissimétrico I, J, K, eu tenho, só vai sobrar dessa componente aqui, só vai sobrar aqui a parte completamente antissimétrica desse objeto que está aqui. Mas aí a gente sabe, como é que eu tiro a parte completamente antissimétrica de um objeto que tem 3 índices? Quando eu tenho um objeto que tem 3 índices, vamos trabalhar a parte completamente antissimétrica desse objeto, que vai ser filtrada por isso aqui. Esse cara só deixa passar a parte completamente antissimétrica desse cara. Mas a parte completamente antissimétrica desse objeto aqui vai ser um sexto desse objeto. Então vai ficar o meio VI VJK mais o meio de VJ VKI mais o meio de VK VJ. Como é que a gente tira a parte antissimétrica de um objeto? Fiz hoje no início da aula. É sempre pegar as permutações cíclicas no sinal mais e as permutações anticíclicas no sinal menos. Então, a forma natural é essa, o meio de VI VJK. Vai ficar agora o meio de VJKI mais o meio de KIJ. Aí agora, menos o meio, a gente inverte aqui o J com I, VJ, TI, e sai pegando a simplicidade. Menos o meio de VI, VKJ, menos o meio de VK, VJ. Então isso aqui, desse exercíciozinho que eu fiz aqui, eu estou simplesmente computando o problemazinho de álgebra tensorial. Quem é a parte completamente antissimétrica desse objeto? Então nós sabemos, se eu tiver um objeto com 3 índices, F, J, K, a parte completamente antissimétrica dele é um meio de F, J, K, mais F, J, K, I, mais F, K, I, J, menos F, J, I, K, F, J, K, I e F, K, I, J. Então, é só seguir essa prescrição. Nesse caso, esse meu objeto, por acaso, é isso aqui. Então, eu tenho que tirar a parte completamente antissimétrica dele. Então, boto um sexto e saio fazendo tudo. Agora, observe. Esse objeto aqui, ó, IJK, VI. Eu tenho aqui o VI, mas esse cara aqui é KJ. Então, esse sim é uma duas formas. TKJ é menos TJK. Então, esse termo sai e se junta com o primeiro, dando um sinal mais. E aí esse fator aqui vira 1. Mesma coisa vai acontecer com esse, ó, JTKI. JTIK. Então, TIK é menos TKI. Então, esse objeto aqui sai, e esse objeto aqui dá um fator 2. Tá? E agora, esse objeto aqui. Mesma coisa. Esse objeto aqui cai. E esse objeto aqui soma isso aqui. Então, no final do dia, a gente ganhou aqui esse produto aqui. Então, isso aqui, com isso aqui, eu posso retomar essa expressão e simplesmente substituir isso aqui por aquilo que está ali em cima. Então, esse coeficiente que estava aqui, ele é, então isso aqui é igual a 1 sexto de VI VJK mais VJ DKI mais DK. Agora eu tenho certeza que esse objeto aqui é completamente antissimétrico em JK, é o que sobra daqui. Então eu identifico, o sexto já está no lugar certo, então o produto dessas, de uma forma por uma 2 formas, me dá essa 3 formas, onde W, I, JK é igual a VI VJK mais VJ DKI mais DK. A vantagem de se trabalhar com forma é evitar depois ter que fazer isso sempre. Estou só fazendo isso agora tudo abertinho para vocês verem o que está acontecendo dentro da caixinha. Mas depois nós vamos operar com essas formas de forma fechada. Justamente o papel das formas é simplificar aquilo.
Vai ficar abrindo esse monte de índice assim. Né? Que nem a gente usa, propriedade do rotacional, gradiente divergente. Rotacional do rotacional, gradiente da divergência menos laplaciano. Rotacional de f vetor g, aí, divergência de f vezes g. Então a gente sabe aquelas expressões, né? E a gente trabalha com esses operadores de forma compacta. Eu não preciso calcular a cada momento o rotacional do produto vetorial, faço o produto vetorial, depois tiro o rotacional. Eu já tenho maneira de manipular aquilo de uma forma mais fechada, para não fazer transformas. Eu estou só fazendo isso para vocês verem que microscopicamente está acontecendo no interior da forma. Então nós já entendemos que uma 1 forma por uma 2 forma dá uma 3 forma, e que essa 3 forma tem essa estrutura em função da 1 forma da 2 formas. Então eu posso deixar como tarefinha, quem quiser fazer, um dia na vida vale a pena fazer isso. A gente está aprendendo, né, esses exercícios assim imbecis, a gente tem que fazer para simplesmente aprender a operar. Depois a gente não precisa fazer mais isso. Então vou dar um outro exercíciozinho que seria multiplicar uma 2 forma, T2, fazer o produto exterior por uma outra 2 forma, W2. E eu quero que isso aqui não vai me dar uma 4 forma, que eu vou chamar de S4. Então, exercício. Isso aqui. Se isso aqui é uma 2 forma, então isso aqui também é 1 meio de TIJ dxi exterior dxj. A segunda forma é 1 meio de W kappa L dx kappa dxn. Obviamente, supondo que eu tenho uma dimensão maior do que 4, ou maior ou igual a 4, então o produto de 2 formas dá uma 4 forma. Então é preciso que a dimensão, para essa forma não ser trivial, não ser zero, é preciso que a dimensão seja pelo menos 4. Então esse objeto aqui está dando para nós 1/4 de TIJ W kappa L dxi dxj dx kappa dxn. Então isso é o produto feito, né, direto. Agora eu quero que isso seja uma 4 forma. Então isso aqui no final de tudo, isso aqui vai ter que ser 1 sobre 4 fatorial S I J kappa L dxi exterior dxj exterior dx kappa exterior dxn. Então o exercício agora, como vocês bem compreendem, né, se isso aqui é uma 4 forma, eu preciso expressar essa 4 forma em função desse objeto. Agora, esse objeto aqui está na frente desse produto, que é completamente antissimétrico em JKL. Então, qual vai ser o grande trabalho de vocês? O grande trabalho de vocês vai ser extrair a parte completamente antissimétrica em JKL. Então, na verdade, o exercício de vocês se remete a isso. Dado uma estrutura, um tensor qualquer, F, com 4 índices, I, J, K, L, esse meu F, J, K, L, nesse exercício, é 1/4 de T, J, W, K, L. Onde eu já sei, isso é antissimétrico e isso é antissimétrico. Mas eu tenho, vamos dizer, esse objeto genérico. Como é que eu tiro a parte completamente antissimétrica de um tensor de 4 índices? Uma parte completamente antissimétrica de um tensor de 4 índices é o mesmo exercício, é 1/4, 1/4 fatorial. Aí vamos ter que pegar F, I, J, K, L. Vamos ter que fazer 24 permutações. Então vamos fazer todas as permutações. I, J, K, L, I, K, L, J, I, L, K, J, I, K, J, L, I, L, K, J, I, L, J, K. Então, mais fixo I, depois eu boto o J na frente. Então vocês têm que fazer 24 permutações desse objeto. Vamos somar aqui 24 permutações. E aí, claro, as permutações que forem de ordem par, vem em sinal menos. As permutações que forem de ordem ímpar, vem em sinal menos. Né? Mais, par e menos. Então, vocês vão ter permutações. Eles vão ter 24 termos a partir do I, J, K, L, mas de tal maneira que as permutações de ordem par são positivas e as permutações de ordem ímpar são negativas. Tudo bem, então a gente vai formar 24 objetos aqui. Por isso tem esse 4 fatorial. E aí eu vou identificar, aí vou fazer, no fundo eu vou fazer esse exercício aqui. Só que a vida vai simplificar, porque esse objeto é antissimétrico, que nem aqui. Quando eu tirei esse W, eu tinha 6 termos.
Mas os 6 termos caíram para 3. Por quê? Por causa da antissimetria desses dois. Um termo que estava aqui, o outro que estava aqui, deu o fator 2. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Mas é só para vocês fazerem esse exercício uma vez na vida. Extrair a parte completamente antissimétrica de um objeto com 4 índices. E depois, feito isso, vocês vão identificar isso que vocês vão fazer aqui com esse objeto que está aqui. Então, vocês vão poder expressar S, I, J, K, L em função dos T e J e K, L. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Nós expressamos esse W em função do V e do T. Certo? Esse é o exercício. Então, duas formas dá 4 formas. Essa, a gente não vai ficar em cima disso, porque isso aí é a parte burra da coisa. Se você está simplificando, para que você vai complicar? Mas é só para vocês saberem o que está acontecendo ali dentro. Então, com isso, eu acho que a gente já está, mais ou menos assim, conhecido de que algumas propriedades vão sair agora de uma forma mais óbvia. Só apagar isso. Mas o que está em jogo é sempre isso. Então, esses exercíciozinhos que vocês puderem fazer, né, façam assim, multipliquem, por exemplo, em 4 dimensões, uma forma por uma 3 formas. Pega uma dimensão mais palpável, que eu não tenho muito, mas não sei, 4 dimensões. Se eu pegar uma forma e multiplicar por uma 3 formas, isso aqui dá um objeto com índice, isso aqui é um objeto com 4 índices. Vai dar um objeto, vai dar uma 4 forma. Se eu estou em 4 dimensões, já vou botar uma 3 formas. Não, se a gente pode botar 4, vamos dizer que eu tenho 4 dimensões. E aí eu vou multiplicar uma forma por uma 3 formas. Vai dar uma 4 forma. E essa 4 forma que vai dar, a gente sabe que uma 4 forma em 4 dimensões é equivalente a um escalar. Então vocês vão ver como é que vocês vão formar um escalar a partir de um vetor e de um tensor de rank 3. Tá? Esse exercício é só manipulação mesmo. Então vamos começar agora a colocar, né, as propriedades mais interessantes das formas. Então, lembrando então, que nós estamos expandindo a forma nessa base de diferenciais das coordenadas. Então, se nós multiplicarmos, por exemplo, então, eu tenho uma P forma e vou multiplicar externamente, exteriormente, por uma Q forma. Já vou fazer o produto depois, mostrar, quer dizer, que o produto exterior de duas formas, na verdade, em 3 dimensões, reproduz o produto vetorial. Então, vamos pegar então, o produto de uma P forma por uma Q forma. Então, claro, isso aqui vai dar uma P mais Q forma. Suponhamos que eu quero esse produto é comutativo ou não. A gente sabe que uma 1 forma multiplicada por uma 2 forma, devido às propriedades, né? Esse com esse, se eu passar x para o y, então sinal menos. Se eu passar o x para o z, dá outro sinal menos, não posso escrever isso aí. Então, como sendo dy, dz, por exemplo, dx. Então, nessa álgebra de produto que eu introduzi, uma 1 forma, ela passa por uma 2 formas sem problema. Mas uma 1 forma não passa por uma 1 forma sem trocar o sinal. Se eu pegar, por exemplo, se eu pegasse uma 2 formas, dx, depois que eu estou em 4 dimensões, pegasse uma 2 formas e fizesse o produto exterior por um dz dw. Eu estou em 5 dimensões, dw, dt. Digamos que eu tenho 5 dimensões. Vou pegar uma 2 formas de base e multiplicar por uma 3 formas. Claro, esse y eu posso trazer para cá. Ele vai passar 3 vezes. O y passa pelo z, um sinal menos, passa pelo w, outro menos, w passa pelo t, outro menos, 3 menos. Então eu botei que isso aqui é menos dx exterior dz dw dt. Exterior dy. Então eu já trouxe o y cá para trás. Agora, quando eu trouxer esse dx, ele vai passar de novo por aqui 3 vezes. Então, vai me reconstituir o sinal mais. Vai ficar dz, dw, dt, dx. Então, meu produto, então a minha regra básica, que é 2 objetos sempre anticomutam, eu faço isso termo a termo e vejo, então, que essa 3 forma ficou na frente e essa 2 forma ficou atrás, sem troca de sinal. Então, a gente viu que esse objeto aqui, se esse objeto aqui é uma P forma, quantos elementos de coordenadas ele vai ter? P.
dx1, dx2 até dxp. Então eu vou ter P elementos aqui. Eu vou ter uma diferencial, eu vou ter uma base com P objetos de base, com P objetos diferenciais. E aqui eu vou ter Q. Se eu quiser jogar esse cara todo lá para trás, esse cara vai passar por todo mundo que está aqui. Então ele vai produzir um fator menos 1 elevado a Q. Porque é o último, esse carinha que está aqui é o último. Ele vai passar por todo mundo que está aqui. Então ele vai passar por esse, por ele vai passar Q vezes por aqui. Então ele produz um fator menos 1 elevado a Q. Aí ele vem cá para trás. Aí sobrou um parceirinho dele, P menos 1. Esse carinha, que era o P menos 1, ele vai passar por aqui também Q vezes. Então, o P está aqui. Então, eu trouxe, como eu fiz aqui, eu trouxe primeiro dx. Então, eu trouxe isso aqui todo para cá. Então, esse carinha veio, passou por aqui. Então, o dy passou por aqui 3 vezes, depois o dx passou por aqui 10 vezes. Então, a mesma coisa aqui. O dxp que estava aqui, passou Q vezes aqui. Aí ficou um dxp menos 1, que passou outras Q vezes. Depois ficou um dxp menos 2, que passou outras Q vezes. Até que eu vou chegar no meu dx1, que vai passar Q vezes também. Então eu vou ter um fator menos 1 elevado aqui, que vai se reproduzir P vezes. Então eu vou ter menos 1 elevado a P vezes Q. É como se eu tivesse, quer dizer, eu vou somar, vocês põem, então eu vou somar Q, que é menos 1 elevado, eu tenho isso aqui, P vezes, então vai ser Q mais Q mais Q, uma soma de QPs. Então você, eu vou ter esse P fatores Q, então vai dar um menos 1 elevado a PQ. Então, o produto de duas formas pode ser comutativo ou anticomutativo, vai depender do produto PQ. Nesse caso, era uma duas formas, por uma três formas, o fator é 6, por isso que o sinal ficou mais. Mas se fosse, se o produto for ímpar, uma 1 forma por uma 3 forma, então ela vai passar 3 vezes. Então, o produto, então eu posso escrever isso aqui, essa regrinha de comutatividade. TP vezes WQ é menos 1 elevado a P vezes Q, WQ, exterior TP. Então, se eu trocar uma P forma por uma Q forma no produto externo, no produto exterior, eu vou ter sempre uma P mais Q forma, mas a propriedade pode ser comutativa ou anticomutativa, vai depender desse fator, desse produtivo. É isso, é só contar quantas vezes passa, certo? Então essa é a primeira regra do produto exterior. Então a gente vê claramente que o produto exterior, ele está generalizando o produto vetorial. Se eu pegar uma 1 forma e multiplicar por outra 1 forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui VI dxi exterior do J dxj. E aí eu tenho V exterior U como sendo VI UJ dxi exterior dxj. Mas agora, isso aqui tem que ser uma duas formas. Então isso aqui para mim vai ser um meio, um WIJ dxi exterior dxj. Como sempre. Então isso aqui para mim vai ser uma duas formas. Essa é a padronização de duas formas. Mas agora, devido a isso aqui ser antissimétrico, eu tenho que tirar a parte completamente antissimétrica. Então, isso aqui me obriga a antissimetrizar isso aqui. Então, nós já sabemos que a parte antissimétrica desse objeto com dois índices é um meio de VI UJ menos VJ UI. Então, isso me faz que esse objeto tem que ser igual a esse. Então, se eu multiplicar essas duas formas, eu vou obter a duas formas W. Então, eu vou obter o W2 tal que os seus coeficientes, que as suas componentes sejam W e J igual a UI VJ menos VJ. UJ menos VJ. Todo mundo sabe que em 3 dimensões, isso aqui é o produto vetorial, só tem 3 dimensões. É igual a 3, W, quer dizer, na verdade, isso aqui, W e J, na verdade, é Epsilon I, J kappa,
V vetorial U. Essa regra equivale em 3 dimensões. Então, WJ, F de J, K, V vetorial U. Então, na verdade, né, essa dos forma aqui, na verdade a gente já sabe, né, essa dos forma aqui é o dual desse vetor. Mas é isso aqui. O produto vetorial, né, ele está aparecendo, né, como sendo a identificação que a gente pode fazer. Nós já sabemos o que é o dual. Pois não, pois sim, pois sim. Oi, bom dia, tudo bem, Fabrício? Lembra, tá por aí? Ah, você tem uma reunião hoje aí com os coordenadores, né? Não, a gente está tendo um cursinho de férias, de forma diferenciada. Você vai estar por aí de tarde? Eu vou estar por aí a tarde toda também. Vou fazer aula da tarde. Deixa acabar no final da tarde. Ah, beleza, eu tenho um compromisso marcado com o cara aí 5h30. Eu vou estar por aí também hoje. Tá legal. Tá certo. Beleza, Tá bom? Bom trabalho aí, Fabrício. Tchau. Então, observe, esse objeto aqui é uma duas formas. Essa duas formas, isso aqui é um vetor. Em 3 dimensões, isso aqui é um vetor. Então, isso aqui, em 3 dimensões, é uma uniforma. Na verdade, então, esse objeto, nós já sabemos o que é o dual. Se eu pegar uma uniforma, vamos chamar uma uniforma T, em 3 dimensões, nós já sabemos como é que a gente tirava o dual. O dual de uma P-forma é uma D menos P-forma. Se eu estou em 3 dimensões, eu tenho um vetor T igual a 1, o dual dele é uma 2 forma. Então, se eu tiver um vetor T, o dual dele é uma 2 forma, W e J. E então, como é que a gente definiu o dual? Então, para colocar aqui, vamos dizer assim, o dual T, então vai ser uma 2 forma, se isso aqui é um vetor, o dual é uma 2 forma, T e J. Lembra da definição do dual? Ela é sempre o epsilon daquela dimensão, epsilon em capa, T capa. Então, isso aqui é o dual desse vetor, desse objeto aqui. É exatamente essa relação que nós estamos tendo ali. Ó. Isso aqui está fazendo o papel do dual desse vetor. Então, é como se a 2 forma W, o W2, ela está fazendo o papel do dual, representávamos o dual, não lembro que no curso era por um asterisco à esquerda, ou por um tio, né? Vamos manter essa peça, vai ser isso aqui, ó, V, U. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é esse objeto, esse V vetorial U aqui, vamos botar assim. Esse V exterior U é uma 2 forma. Então, isso aqui, esse W. Então, esse W2 é essa 2 formas. E aí a componente dela, que é o W e J, é dado em relação ao produto vetorial, ou beleza. Então, a gente entendeu como é que a coisa funciona. Então, a gente entende que em 3 dimensões, o produto exterior, ele está no fundo fazendo o produto vetorial. Se eu estou em 2 dimensões, né, esse objeto, se eu estou em 2 dimensões, D igual a 2, eu já não tenho um leve-típica, um 3 índice, né? Então, em 2 dimensões, esse objeto aqui, como ele é antissimétrico em J, isso aqui vai ser epsilon e J. E φ1, 2, eu vou chamar isso aqui de um produto vetorial também. Só que em 2 dimensões nós já sabemos, o produto vetorial em 2 dimensões é um escalar, não é um vetor. Por quê? Porque ele só pode ter uma componente. Isso aqui só vai poder dar V1 por 2 menos V2 por 1. Não tem outra coisa, não tem outra possibilidade. Então isso aqui é um escalar. Em 2 dimensões, de novo, o produto de 2 uniformes, que é essa 2 formas, produto exterior, ela faz o papel do produto tensor do produto vetorial. Então, a gente generaliza. A gente vai dizer, então, o que é o produto exterior em 4 dimensões? Como é que eu multiplico, né? Como é que eu pego o vetor V em 4 dimensões, né? Eu sei que isso aqui, então, vai ter que ser uma 2 formas. Então, o que generaliza o produto vetorial é que nós dizemos que W vai ser sempre um vetor em D dimensões, uma uniforma, exterior, outra uniforma. É isso aqui que para nós é a generalização do produto vetorial. Ele coincide com o produto vetorial em 3 dimensões, em 2 dimensões. E para dimensões mais altas, ele dá o produto vetorial. Então, na verdade, se eu tiver em 4 dimensões, quer dizer, qualquer dimensão, esse W e J é o I VJ menos o J VI. Claro, se eu estou em 3 dimensões, né, nós já sabemos, isso é uma matriz, né? Isso aqui vai de 1 a 3, isso aqui vai de 1 a 3. Isso aqui é uma matriz
né, antissimétrica em 3 dimensões. Então, nós sabemos que é esse objeto. Se eu tiver em 3 dimensões, como essa matriz aqui é antissimétrica, diagonal toda é 0, aí esse elemento aqui é o W com 2, é o 1 V2 menos o 2 V1. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o U vetor V componente Z. Aqui vai dar o 1 V3, então isso aqui vai ficar menos 1 vetor V componente Y. E aqui vai dar o vetor V componente X. Então, se eu estou em 3, e aí aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Então, se eu estou em 3 dimensões, há duas formas, que é o produto exterior, ela na verdade é essa duas formas cujas componentes são as componentes do produto tensorial, do produto exterior, do produto vetorial. Mas agora, se eu tenho 4 dimensões, esse objeto vai ser uma matriz 4x4. Então, uma matriz antissimétrica, uma matriz antissimétrica 4x4. Ela tem 6 elementos, ela vai ter 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Né? Mas aí esse cara é igual a ele, menos esse menos esse, então sobram 6 elementos no final do dia. Então, isso, então, o que é o produto vetorial de 2 vetores em 4 dimensões? É uma matriz. Se eu tiver em 5 dimensões, o que é o produto vetorial? De novo, vai ser uma matriz, vai ser sempre uma duas formas. Então, as duas formas, em qualquer dimensão, elas vão estar dando naquela dimensão o que é para nós o produto vetorial. Então, aí eu posso falar, o que é o produto vetorial de 2 vetores em D dimensões? Não é um vetor. É sempre uma duas formas. Então, o produto é uma duas formas. Então, uma duas formas, ela tem, né, uma duas formas em D dimensões, ela tem D sobre D menos 1, D menos 1, sobre duas componentes, né, que é uma duas formas em D dimensões, a combinação de, nós já sabemos, o nome de uma P forma é D fatorial, sobre P fatorial, D menos P fatorial. Então, se eu tenho uma duas formas em D dimensões, eu tenho D menos 1 sobre 2 elementos. Claro, em 3 dimensões, isso aqui dá 3. Em 2 dimensões, isso aqui dá 1. Então, em 2 dimensões, o produto vetorial é um escalar, em 3 dimensões é um vetor, mas em outras dimensões, ele vai ser sempre uma matriz antissimétrica. Então, a gente, através do produto de duas formas, a gente generaliza a ideia do que é o produto vetorial para 2 dimensões. É sempre a duas formas constituída desse modo aqui. Então, eu posso, na verdade, o que eu estou generalizando agora, porque a gente aprende na aula de nos cursos de geometria analítica, né, a fazer um produto vetorial de 2 vetores. Mas agora a gente pode fazer, se eu fizer um produto vetorial de um tensor de rank 2 por um tensor de rank 3, eu vou fazer o produto de formas. Esse produto de formas, ele vai estar sempre introduzindo para nós a noção daquilo que é o produto antissimétrico entre uma P-forma e uma Q-forma. Então, sempre que eu quiser multiplicar duas formas exteriormente, na verdade o que eu estou fazendo é uma generalização, uma extensão da noção de produto vetorial dos vetores dos tensores. Eu estou estendendo essa noção de vetor para tensor. E mesmo que eu mantenha vetores, eu estou estendendo essa noção para D dimensões. Então essa é a primeira propriedade das P-formas. O produto exterior, né, das P-formas. Então, deixa eu só colocar aqui uma... Então nós vimos a primeira propriedade aqui. Uma P-forma, né, multiplicada por uma Q-forma, ela vai dar sempre, então, uma P mais Q-forma. Essa é a primeira propriedade que nós vimos. Segunda propriedade é a propriedade anticommutativa. Commutativa ou anticommutativa. A P-forma exterior, a P-forma, ela vai ser comutativa ou anticomutativa na medida que eu tenho esse fator, respeite o fator menos 1 elevado a PQ. Então, isso aqui vai ser WQ exterior WQ, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para 3 dimensões para a gente ver uma outra interpretaçãozinha. Na semana passada, o Washington levantou para mim aquelas referências que eu passei para vocês. Ele me passou o PDF do Flanders, das Madames, lá da Choqueiro Riai, da Cecília DeWitt, passou
Kobayashi no Mizu, os dois volumes, né? O Kobayashi no Mizu, e passou também, que era o Stiring, o Walter Tiering. Então, quem quiser ir na minha sala, leva o pendrive, ele fez uma pastinha lá só desse livro de geometria diferencial. Então, no D20 Moretti, lá também é explicado. Eu estou fazendo uma coisa bem para sujar a mão, tá? Não estou dando o formalismo matemático rigoroso, não. Estou querendo que vocês saiam daqui sabendo mexer com as formas, escrever uma equação em termos de forma, passar, por exemplo, fazer a transcrição daquelas identidades no cálculo vetorial para as P-formas. A gente já viu, o produto vetorial, ele me dá uma duas formas, me dá uma duas formas que é o produto exterior. Vamos, por exemplo, pegar agora, suponhamos que eu fizesse o produto exterior, né? Suponhamos que eu pegasse o produto exterior de 3 formas. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou em 3 dimensões. Vamos fazer isso aqui. Tem 3 vetores. O exterior V, exterior... eu não coloquei, mas o produto exterior ele é associativo, tá? Pela própria definição a gente vê que a gente no fundo está fazendo o produto de tensores e o produto que é anticomutativo. Então, quer dizer, o vetorial V, então eu tenho isso aqui é isso aqui é o vetorial, o exterior V, exterior dado. Peraí, então, o exterior V, exterior dado. Então, se eu fizer 3 formas, 1, 2, 3, então isso aqui é uma 3 formas. Para a gente ter uma ideia aqui, essa 3 formas. Então, se eu fizer esse objeto aqui, esse cara aqui, eu vou ter, vamos fazer isso aqui, ó, o exterior V, exterior dado. Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, o exterior, então eu sei que isso aqui é o I, VI, então isso aqui vai me dar uma 2 formas. A 2 formas que sai daqui é um meio, vamos botar aqui, essa 2 formas que nós acabamos de ver, é um meio, de W, de um R e J, que é o I, VJ, menos o J, VI, DXI, DXJ. Por que isso? Nós já sabemos. Isso aqui é o I, DXI, VJ, DXJ. Mas ao mesmo tempo isso aqui tem que ser um meio de um R e J, DXI, DXJ. Aí quando eu antissimetrizar eu ganho que o R e J é isso. Então essa 2 formas aqui é um meio, fator sempre um meio, o coeficiente e a base. Isso aqui é exterior WK dxk. Então eu vou produzir esse objeto aqui, ó, um meio, vamos botar aqui, isso aqui está dando para mim um meio de UI VJ menos o J VI WK. Aí, DXI, exterior DXJ, exterior DXK. Então, claro, isso aqui tem que ser uma 3 formas. Então, se isso aqui, o produto dessa, então, esse cara vezes esse, isso aqui é uma 2 formas, isso aqui é uma forma, então no final do dia isso aqui é uma 3 formas. Essa 3 formas, então eu vou identificar desse modo. Eu vou dizer que essa 3 formas vai ser, como sempre, um sexto. Vamos colocar aqui de um S, IJK, DXI, DXJ, DXK. Então isso aqui é a minha 3 formas, que saiu dali. E isso aqui é o que eu estou executando. Então, para eu identificar esse lado com aquele lado, eu tenho que pegar aqui a parte completamente antissimétrica desse objeto. Então, a parte completamente antissimétrica desse objeto aqui, eu vou fazer aquela prescriçãozinha. Eu vou escrever um sexto desse objeto aqui, sempre nessa ordem, I, JK, JKI, KJ, etc, etc. Então, esse objeto aqui, no final do dia, vai dar para nós já sabemos, o SIJK vai ser o IVJ menos o JVI WK menos o JVI, o IVJ JK e KPJ. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu fiz esse produto primeiro, então eu fiz o exterior V, executei, deu isso aqui. Agora é só identificar o meu SIJK com esse objeto aqui, fazendo as permutações. Então nós já sabemos, esse exercício foi feito anteriormente, então eu construo uma 3 formas a partir de uma 2 formas e de uma forma. Vamos dizer que agora eu faço isso aqui. Então eu fiz primeiro o VW, agora vamos fazer o VW, vamos fazer agora isso aqui.
que é diferente do primeiro, em princípio. Vou fazer então agora, vamos associar, vamos fazer agora, em vez de fazer o V e depois o W, eu vou fazer U pegando já o VW fixo. Então, se eu fizer isso aqui agora, a gente vai ver que isso aqui, então, para mim é o I dxi exterior, esse objeto aqui é o meio do VK, ou VJ, WK, menos VK, WJ, DXJ, DXK. Aí, esse objeto, vamos dizer, em princípio, é uma outra transforma. Vou chamar esse objeto aqui de 1/6 de TIJ, DXI, DXJ, DXK. Então, eu fiz o produto de dois modos. Eu fiz primeiro o V, pegando depois o W, e depois eu fiz o contrário. Eu peguei o V com W, depois eu mantive o U e multipliquei V com W. Então, fiz essas duas associatividades. U com V, W, e depois U com VW. Então, como isso aqui? Você já sabe, né, que a regra do produto, na verdade, a propriedade que a gente tem ali não é a propriedade, né, associativa. Se eu pegar U vetorial V e multiplicar por W, não é a mesma coisa, então, que U vetorial VW. Então, a gente sabe que, vocês vão mostrar que as componentes que vão sair aqui, essas combinações aqui, não vão ser as mesmas que vão estar aqui. Então, a gente perde a associatividade. Então, é exatamente como o produto vetorial. Então, eu preciso marcar bem se eu tenho U exterior VW ou se eu tenho UV exterior W. Então, é a mesma situação que eu tenho no produto vetorial. Só para lembrar você. Mas vamos calcular isso explicitamente. Só. Vamos ver o que dá isso. Precisa ter uma interpretação geométrica quando eu pego 3 vetores e faço o produto exterior deles 3. Sabe o que eu estou fazendo, na verdade? Então, vamos dizer que eu tenha essa configuração. Vamos dizer que eu faça esse produto exterior assim, U exterior de 3 unformas. Estou vendo 3 dimensões, vou pegar 3 unformas. Então, estou fazendo esse produto em D igual a 3. Tá? É isso que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, isso aqui me deu o I. Dx. Isso aqui está me dando o meio de V J, K, menos VK, WJ, DXJ, exterior DXK. Tá? Então, eu tenho se a duas formas V vetorial W. Agora, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui nós sabemos, isso aqui é em 3 dimensões, é válido que isso aqui seja epsilon J. L, V, vetorial W, elemento L. Certo? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é uma igualdade, uma identidade, né? Em 3 dimensões. Então vamos escrever essa expressão desse modo. O meio do epsilon J, L. Vou botar aqui o I, V, vetorial W, elemento L. Então, o L está aqui com esse L, o I está com esse DXI, então eu vou ter agora DXI, exterior DXJ, exterior DXK. Certo? Todo mundo viu, né? Então, eu não perdi índice nenhum, né? O I está somado com o I, o J com o J, o K com o K e o L com o L. Então, isso que está aqui, olha, eu estou fazendo isso aqui. U exterior, V exterior W. Então, V exterior W está aqui. Agora eu multipliquei exteriormente por U. Usei simplesmente essa identidade, 3 dimensões, está usando essa expressão aqui. Agora observe o seguinte. Esse objeto que está aqui, isso aqui não é uma transforma em 3 dimensões? Uma transforma em 3 dimensões, todo mundo sabe, uma deforma em D dimensões é como se fosse um escalar, ele é uma epsilon. Então, na verdade, isso aqui vai ser dx1 exterior dx2, quer dizer, dx1 exterior dx2 exterior dx3, mais dx2 exterior
dx3 exterior dx1, mais dx3 exterior dx1 exterior dx2, menos dx2 exterior, vai dar 6 termos aqui. Todos eles são iguais. Porque vai ficar, na verdade, vai ser isso aqui, ó, dx1 exterior dx2 exterior dx3, não, o segundo termo seria mais dx2 exterior dx3 exterior dx1, mais assim vai. Só que esse cair que está aqui, eu posso trazer o 1 cá para frente, aí já fica igual a esse. O outro que está aqui, eu faço a mesma coisa. Os 6 termos que vão estar aqui vão ser, na verdade, dx1, dx2, dx3. Vai ser isso aqui. Então, na verdade, isso que está aqui, né, esse objeto, por ele ser completamente antissimétrico em JK, e eu estar em 3 dimensões, esse objeto que está aqui é epsilon i JK dx1 exterior dx2 exterior dx3. Vale essa identidade. Exatamente isso. Você tem que produzir um fator 6, verdade? Produzir 6 vezes isso. Se eu pegar esse aqui, se eu pegar esse objeto que está aqui, isso aqui é epsilon 1. Como é que eu pegasse essa configuração, qualquer que está aqui? Então isso aqui tem que ser proporcional ao epsilon, se eu somar isso aqui, deixa eu falar isso aqui. Uma partícula, isso aqui eu não estou somando em JK, estou pegando uma particular configuração. Quer dizer, qualquer configuração que tiver aqui vai diferir dessa por um sinal. Se isso aqui for dx2, dx1, dx3, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos dx1, dx2, dx3. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, dxi, dxj, dxk. Isso vale em d dimensões. Se eu tiver em d dimensões, essa d forma, d diferenciais, se eu tivesse em d dimensões, se eu tiver dx e 1 exterior, dx e d, eu tenho d índices, cada índice desse pode ir de 1 a d. Isso aqui vai ser, na verdade, o próprio epsilon e 1 até EG, e aí o dx1 exterior, dx2, exterior, dxd. Posso sempre escrever isso dessa forma. Então, 3 dimensões é isso aqui. Agora, então, isso porque eu estou em 3 dimensões. Se eu estou em 3 dimensões, esse objeto fica desse modo. Agora, epsilon e jk vezes epsilon, jkl, todos nós sabemos, dá 2 vezes delta de kl. Quando eu faço essa contração aqui, ó, quando eu pego esse leptífita e contraio esse leptífita, eu vou ter 2 vezes o delta de LK. O 2 vai cancelar esse 2. E o L vai ficar, nesse caso aqui, JK, né? Vai ficar 1, delta de LI. Perdão. Isso aqui está dando delta de eu estou com J com K, vai dar um delta de IL. O J com K vai J com K, dá o fator 2 e fica um delta de IL. Então, ó, o delta 2 cancela com 2 e o I vira L. Se o I vira L, isso aqui fica o escalar vetorial. Então, esse produto, essa 3 forma, todo mundo sabe, em 3 dimensões, uma 3 forma, ela é um escalar. Eu dou em 3 dimensões. Então, isso aqui não é um escalar, é o produto que a gente chama de produto misto, né? Que é o que dá o volume, né? Isso aqui me dá a área, isso aqui me dá o volume. Então, quando eu faço essas 3 formas, isso aqui é equivalente lá no nosso cálculo vetorial, eu estou fazendo isso aqui, ó, o escalar vetorial dado. Então, vocês veem que o cálculo com forma, o próprio produto escalar aparece. Eu não preciso definir produto escalar e produto vetorial. Basta eu definir produto exterior, que ele já incorpora tudo. Já saiu isso aqui. Certo? Se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse feito assim, eu teria, se eu tivesse feito U exterior V, exterior W, isso aqui eu estaria, na verdade, fazendo U vetorial V, escalar W. Certo? Então, o próprio produto, então, o produto exterior de 3 formas e 3 dimensões me dá o produto vetorial, me dá o produto misto, né? Esse escalar, certo? Voltar.
13. Vocês estão vendo aqui que então a gente ficou com mais vantagem. Eu vou deixar o seguinte. Na próxima vez a gente pode fazer a contração. Deixa eu ver. Então vamos assistir um pouco. Que horas tem que falar para controlar o tempo e o material? Que horas tem que falar? 25. Meio-dia e 5? Foi 25. Meio-dia e 25. Tá nossa trabalho. Então o produto exterior, deixa eu ver o que mais que a gente pode explorar ali um pouquinho. Deixa eu fazer o produto exterior de 3 informes, vai isso aí. Vamos pegar essa coisa aqui, por exemplo. Por exemplo, nós sabemos essa identidade aqui lá do cálculo vetorial. U vetorial V vetorial W. Nós sabemos fazer isso aqui, que pode expandir esse objeto aqui, que tem isso aqui é epsilon I J kappa, U J, epsilon kappa M, W. Então, esse objeto aqui da delta de I, delta de J, menos delta de J. Então, no final, esse cara vai ficar I vira N e o J vira N. Então, esse cara aqui vai dar o J N, então vai dar isso aqui, o J N vai ficar U, vai ficar U escalar W D menos menos 1 escalar D. Tá, né? Então a gente tem essa identidade aqui lá da álgebra vetorial em 3 dimensões. Bom, isso aqui tem uma duas formas. Produto vetorial já sei, que é uma duas formas. Aqui eu estou fazendo um outro produto vetorial. Isso está me dando um vetor. Então, vocês estão vendo que, obviamente, eu não posso pensar que isso aqui, U vetorial, isso aqui é uma duas formas. Mas esse objeto aqui não pode ser uma três formas. Por quê? Porque no final do dia isso aí é um vetor. Então, esse objeto, como um todo, é um vetor. Então, ele não pode ser uma três formas. Então, isso aqui não deve ser exatamente isso. Ó. U vetorial V. Podemos pensar, o produto exterior, ele generaliza o produto vetorial. Então, de uma maneira assim, muito naif, né, senso comum, eu faria, então eu vou associar cada produto vetorial a um produto exterior. Mas a gente já viu que isso aqui, no final do dia, é o produto escalar de U por V vetorial W. Então, esse objeto que está aqui, que nós acabamos de calcular, não pode ser isso. Então, a minha pergunta é, e vocês, a tarefa que eu vou deixar é essa. Olhem para essa identidade aqui e tentem enquadrar o que é isso aqui em termos de forma. Como essa